Banquinho 93. Muito bem, você ligado na 93 FM, vamos a mais um Banquinho 93. Hoje eu tenho a alegria de estar com o pastor Manuel de Matos. Bom dia, pastor. Bom dia, malta, bom dia 93, que alegria estar com vocês, viu? Que bênção. Pois é, e todos nós temos aí as nossas igrejas, pastores, e aí todo mundo fica pensando, a minha igreja, eu quero que cresça. Aí você faz tudo para a sua igreja crescer, você, pastor, fica lutando para a sua igreja também desenvolver. Todo mundo quer que a igreja, ela avance, né? E eu fui na igreja, o Brasil para Cristo Jardim Olimpo, é uma igreja linda, é uma igreja estruturada, é uma igreja que tem um ônibus onde eles levam os membros para as suas casas, pegam as pessoas também para levar para a igreja. É uma história muito interessante, mas as coisas não aconteceram do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Na verdade, tem uma história e eu quero que o pastor Manuel de Matos compartilhe conosco. Pastor, como é que tudo começou? Na verdade, muitas pessoas me procuram para perguntar qual é o segredo do crescimento do sucesso, Jardim Olimpo, né? Tendo em vista que a igreja é no meio do mato, né, Malta? Você O esteve local lá não é um local rico, um local simples. Exatamente. É um local simples, pessoas simples, mas é uma igreja que a gente vê um destaque ali, é uma igreja muito bonita, é verdade. Quando alguém me pergunta, a primeira coisa que eu digo, e sem falsa humildade, é a mão de Deus. Porque num lugar como aquele, se não tiver a mão de Deus, não tem como as coisas acontecerem. Segunda coisa que eu digo é que não adianta uma grande estrutura com homens pequenos na mente. É necessário uma pequena estrutura com grandes homens em Deus. E aí você pode fazer a diferença. Terceiro, perseverança, né? Não começou daquele jeito. A igreja começou, tinha meia dúzia de pessoas há 13 anos atrás. Era uma igreja pequenininha. Muito pequenininha. Os bancos não tinham encosto, o púlpito era um caixote. E a igreja, quando chovia, dava para fazer o batismo dentro da igreja. E a igreja, enchia. A igreja era pequenininha, aí o senhor assumiu essa igreja? Assumi essa igreja há 13 anos atrás. Aí, dali, quando o senhor assumiu, começou a dar gente na igreja. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso? Eu trabalhava numa multinacional e Deus me pediu tudo. Passei 7 anos literalmente comendo chuchu com linguiça. Eu, minha mulher e minhas filhas. E não foi fácil, não. E ele aqui, de certa forma, pode já estar resumindo um pouco a história, mas o que ele está falando isso, como ele disse, é literalmente. Não, é ele literal. passou realmente momentos em que a família não se alimentava bem, e um período que ele guardavam em Deus essa situação e orava para que Deus mudasse a história. Sim, perseverou. A família junto. Exatamente. Minha família esteve comigo. Uma das cenas que me marcou muito nesse período complicado da nossa história foi minha filha Emanuele, muito pequenininha, chegar com uma mamadeira cheia de água e pedir para minha mãe orar, porque nós pregávamos fé, e ela disse: pai, se você prega fé, então ora e Deus vai fazer água dar gosto de leite. Que isso. Então você ouviste de uma filha e o diabo, de certa forma, esfregar o dedo na sua cara e dizer: vale a pena você ter aberto mão de tudo pela obra de Deus? Ganhava bem, uma trabalhava multinacional, ele multinacional. largou tudo para assumir essa igreja que não dava para ele um sustento suficiente para viver, gente. Olha que situação. Ô, e aí, Malta, o que aconteceu? A oferta do culto da noite era R$1,30, pra você ter ideia. Meu pai. A oferta maior, quando dava R$5, a gente pulava. Dizia assim: meu Deus, que vitória. Hoje deu R$5 de oferta. O que aconteceu que virou a chave? O que aconteceu foi... Eu sempre, depois de 7 anos, eu me lembro que eu dizia pra minha mulher... Eu convidava um pregador e dizia: Deus, traga o povo, porque vai ser uma vergonha vir um pregador na igreja e ter 30 pessoas. Então eu pegava o microfone e dizia: irmãos, puxa vida, só tem 30 pessoas. Aí um dia minha mulher disse: amor, para com isso. Começa a agradecer pelos 30 e Deus vai mandar 60. E foi o que eu comecei a fazer. E é engraçado porque o Espírito Santo ouviu isso. Eu tinha 30, eu dizia: bendito seja Deus pelos 30. Vai ser com esses 30 que nós vamos mudar a história desse lugar. E a igreja começou a lotar. Começou a encher. Hoje você viu lá, são 3 cultos aos domingos e sempre a igreja toda junta. Nós temos projetos grandiosos lá no Mas hoje lugar. é uma igreja enorme. Mas me diga uma coisa, eu queria que o senhor falasse daquele momento em que vocês pagavam ali um aluguel pequenininho, foram para um aluguel sem a menor condição e depois foram comprar. Vamos ver se a gente consegue resumir, mas é muito importante. Resumindo, nós estávamos numa pequena lojinha e um dia Deus falou comigo assim: só que não é igreja, sai daqui.
E é até assustador isso. Aham. E aí eu me mudei para uma loja um pouquinho maior e quando eu me mudei, os irmãos que tinham, a maioria foi embora, porque disse, esse pastor é doido. É louco, não tem A condição. igreja não tem nem oferta, como é que vai pagar aluguel? E mudamos para essa loja, mudamos para uma outra depois que o aluguel era absurdamente maior do que entrava na igreja e Deus nunca nos deixou envergonhado. A compra do terreno, Malto, se eu for contar aqui, Isso nós é vamos levar interessante. muito tempo. Mas resume, é como o terreno é interessante. Porque resumindo, apareceu um terreno no Jardim Olímpico num valor de 220 mil reais para vender e nós não tínhamos nem R$1 no caixa, porque a igreja tinha uma entrada pequenininha. E eu procurei o proprietário e falei para ele que queria comprar o terreno. E ele falou, eu vendo pro senhor. Falei, ó, só que é o seguinte, eu tenho 80 mil, eu ofereço 80 mil, só que eu pensei que ele não ia aceitar. E aí o cara olhou para mim Aí e você disse... falou pra igreja, se ele aceitar, é porque é de Deus é conosco. Aí você falou pra falar, ele não vai aceitar mesmo? Eu pensei, não vai aceitar, eu vou tirar o meu corpo fora e tá tudo tranquilo. resolvido. Só que o cara aceitou. Aí já era. E aí eu pensei, agora onde eu vou arrumar 80 Vou arrumar mil, meu 80 Deus, pra mil. pagar esse cara? E reuni a igreja de novo. Falei, irmãos, fazer o seguinte, se Deus for conosco, nós vamos oferecer para ele 20 mil de entrada para daqui 60 dias e vamos parcelar o restante em 30 meses sem juros. Ele não vai aceitar, porque é impossível, eu pensando. E resumindo, o cara aceitou de novo. Fora E, gente, isso, não teve também mais alguma confirmação? Falha a minha memória de uma outra situação? Foi um sonho, alguma coisa? Teve alguma coisa, uma outra confirmação de Deus? Fora isso, fora a atitude do vendedor, teve? teve nesse período que nós havíamos fechado, eu estava no monte orando, isso. e quando eu desci do monte, Deus tomou uma mulher, nunca vi na minha vida, e disse pra mim o seguinte, cantou a música da Elaine Martins, você vai cantar do outro lado, o hino da vitória, só o Senhor é Deus. E quando eu cheguei em casa nessa manhã, tomando café com a minha esposa, o meu telefone tocou. E eu tomei um susto, porque era um irmão que eu não esperava. Eu disse, meu Deus, não é problema, né? Eu pensando. E eu Mais fui na casa desse irmão, e quando cheguei lá, ele falou, pastor, eu tava tomando banho agora há pouco, no horário que eu tava no monte, e o Senhor mandou eu dar a casa que eu tô construindo pra mim morar pra igreja. E eu disse pra ele, que dá casa da onde, rapaz? Guarda tua casa, você é doido, não quero casa nenhuma, não. E resumindo, ele ofertou aquela casa, nós pagamos a entrada do valor que eu precisava no terreno e começamos a construir, mal. Se não fosse isso, não ia ter condições. Não ia ter entrada pro terreno, eu não ia ter como dar 20 mil. E eu já tava pensando em ir embora. E eu tô aqui também querendo colaborar, porque ele já me contou, eu fiquei impactado com esse testemunho. Essa pessoa que doou a casa também foi, hoje, uma pessoa abençoada, Deus abençoa tremendamente. O Felipe é funcionário dele, pra você ter Funcionário ideia. dele? Funcionário Vai desse cantar daqui a rapaz pouquinho, Felipe. Que hoje a empresa cresceu, Olha que foi legal. abençoado, prosperou bastante pra glória do Senhor. Para fechar aqui, teve um momento também que estava no meio da construção, ele não tinha mais dinheiro nenhum, gente, para construir, para fazer o fundamento lá, as sapatas que as pessoas chamam em termos de construção. E ele sentado, o pastor me disse, Malto, eu sentei naquele barranco lá na terra, falei assim, o que eu vou fazer agora na minha vida? Eu não tenho como terminar. E aí o que aconteceu? De repente para um cara no portão e é um cara que não gostava de evangélicos lá no Jardim Olímpico, hoje é um grande amigo, e esse cara veio na minha direção, eu falei, agora eu vou apanhar, Jesus, porque o cara Só não gosta de falta crente, veio fazer o que aqui? E ele meteu a mão no bolso, tirou um valor de oferta e falou, pastor, toma aqui esse dinheiro pro senhor comprar tinta e material aí pra igreja. Agora, lembrando que não foi empresa que construiu não, viu, Malta? Eu cansei de virar noites cavando sapata lá. Meteu a mão na Toda a terra, parte de gente, no estrutura, concreto. Incrível. Parte de estrutura metálica, tudo foi eu que fiz. Eu sempre disse para os obreiros, nós não esperamos o dinheiro chegar, nós temos fé. Então a gente mete a mão e trabalha e Deus vai dar vitória. Hoje a igreja é uma igreja linda e agora para fechar mesmo, eu acho que é uma coisa muito interessante, o pastor saía da igreja e com o carro dele via as pessoas na chuva, no ponto do ônibus, isso te incomodou e aí veio a ideia do ônibus, foi isso? Veio a ideia do ônibus, eu sempre colocava 10, 15 pessoas no meu carro, sempre foi assim. Eu disse, Deus, eu não aceito ter um carro e o povo vir a pé para a igreja, é perto. E eu juntei dinheiro meu, pessoal, durante aquele ano. E no final do ano eu fiz uma surpresa para a igreja. Peguei uma parte da igreja, comprei um ônibus à vista, um ônibus lindo, com ar-condicionado, muito bacana. Parei no pátio da igreja. Quando foi no culto da virada que o povo saiu para olhar, o pessoal começou a chorar. E nós compramos um ônibus, não devemos nada para ninguém. Agora esse ano compramos uma van também para buscar o povo em casa. Gente, olha, esse testemunho do pastor da igreja O Brasil para Cristo Jardim Olímpico é uma bênção, porque todos nós queremos que as nossas igrejas cresçam. Todos os pastores querem que o ministério cresça. E talvez você esteja pensando, para mim não tem solução. Ele aqui não teve que contar todos os detalhes, mas são muitos detalhes, muitos milagres Deus fez para que isso acontecesse na história dessa igreja. Então eu quero dizer para você que está aí lutando na sua igreja, você que é ovelha, Deus pode fazer tudo. Né? Deus pode reagir na sua vida no tempo dele. Creia nisso, né? Porque Deus é poderoso. Não é isso, pastor? Sem sombra de dúvida, não desista.
permaneça, persevere, lute, não perca a fé, porque Deus é fiel. E esse ônibus que, na verdade, a igreja comprou, ele pega os membros e leva os membros da área da residência. É uma coisa linda o ministério deles lá. Pastor, qual é a música que o Felipe vai cantar pra gente, que marcou nesse período aí? Essa música marcou muito a minha vida, que é do Renascer Praise, Reconhecidos por Deus. Acho que é a música, né, Felipe? É isso, Felipe? Essa música é linda, marcou muito minha vida nesse período. Ouvia todos os dias. Então vamos lá, vamos conferir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Que bênção, obrigado, Felipe. Pastor Manuel, que prazer enorme tê-lo aqui conosco. Um beijo para todos da Igreja Brasil para Cristo. Um beijo especial para o pessoal da Brasil para Cristo, Jardim Olímpico. Parabéns pelo trabalho lá. Ô Malta, eu que agradeço, é uma alegria poder estar aqui e compartilhar de alguma forma o que Deus tem feito naquele lugar. Sem sombra de dúvida, sempre a mão do Senhor, e eu sou extremamente grato, porque nem aqui eu imaginaria que poderia estar hoje. Muitas vezes eu estive, só para terminar, eu estava dentro de uma sapata, uma vez cavando um buraco, e o Senhor tomou alguém e disse que me colocaria entre os príncipes da terra. E eu nunca imaginei de verdade. Só um molequinho da roça. E hoje eu tô aqui e toda a honra e toda a glória eu dou ao meu Senhor. Que legal, que benção, maravilha. Tá aí mais um Banquinho 93. Valeu, gente!